Que bom você assistindo esse vídeo, galera! Saulinho, equipe Dascalos Geografia. Você sabe as vantagens e as desvantagens do bloco econômico? Não? Quer aprender? Fica conosco. Roda a vinheta, galera! Olá, pessoal! Tranquilaço? Saulinho, professor de Geografia na área. Aqui é nós, DSK. Galerinha, o pessoal que está fazendo vestibular, que está aí no Enem Power, já baixou os simulados, né, está estudando, e nós aí mandando aula para vocês. Blocos econômicos. Na aula anterior, se você não seguiu, pega a anterior, hein? Na aula anterior nós falamos das origens dos blocos. E agora nós vamos falar das vantagens e desvantagens dos blocos. Gente, tema polêmico, tema muito polêmico. Não cabe aqui ao professor ser um doutrinador, nem é aqui a minha função. A minha função é apresentar as vantagens e as desvantagens de um bloco. E há muita controvérsia nessas vantagens e nessas desvantagens que irei apresentar para vocês, tá bom? Então o que eu vou apresentar é o que está nos livros didáticos, o que nós estamos observando nas realizações desses blocos econômicos, tá joia? Então na luz assim da realidade, nós estamos observando isso, tá joia? E aí a gente tem que apresentar para vocês, vamos apresentar se vale a pena estar no bloco econômico, se não vale estar a pena no bloco econômico. Não é essa função, se vale ou não vale, e sim apresentar quais são as vantagens e quais são as desvantagens que os blocos que estão apresentaram. Amanhã ou depois pode surgir outro bloco, com outra denominação, com outra característica, que pode apresentar mais vantagem e desvantagem que não está aqui. Tá joia? Então nós vamos apresentar as vantagens e desvantagens dos blocos que aqui estão presentes. Aqui quando, professor? Século XXI, nesse começo, segunda metade do século XXI, né? Os blocos explodiram na década de 90, mostraram lá suas organizações regionais, fortaleceram suas economias, então criaram grupos de países onde fortaleceram suas economias, trocam relações privilegiadas através de práticas comerciais, sociais e econômicas entre si e estão inseridos no mundo globalizado, tá bom? Então, bloco econômico é isso, é um grupo de países regionais que se organizaram para trocar privilégios econômicos e sociais entre seus integrantes, tá bom? Tranquilaço? Agora vamos lá, as vantagens de quem está no bloco econômico. Apresentei aqui as vantagens e aqui estão as desvantagens. Vamos lá? Vantagens. Um país, quando entra num bloco econômico, ele tem a ideia de reduzir o custo de produção. Tá? A tentativa de todas as empresas privadas é ter lucro e reduzir custo. Gente, o objetivo de toda empresa é reduzir custos e maximizar os lucros. Então, quando eu entro num bloco, eu vou tentar fortalecer minha economia para diminuir meus custos. Ninguém entra num bloco econômico, nenhum país faz um acordo de prática comercial com outro país para que suas empresas aumentassem o custo de produção, né? Então, todas as empresas daquela nação, daquele país, entram num bloco econômico, o país assina um bloco econômico para reduzir o custo de produção, tá bom? Galera, quando falo em redução de custo de produção, eu estou falando de quê? Estou falando de buscar mão de obra mais barata, né? De mão de obra mais barata, matéria-prima mais barata e assim sucessivamente. Então, começa aqui uma vantagem para as empresas, para os países que estão nos blocos. Nós podemos criticar que isso aí não pode ser vantagem de momento nenhum, nós vamos falar depois das desvantagens, tá bom? Sempre isso. O que gera vantagem aqui pode ser desvantagem em um outro olhar. Por quê? As relações de blocos econômicos são relações econômicas e sociais. Não desassocie nunca blocos econômicos. Não vá para um vestibular com um olhar só. Prisma, vários olhares. Então, vários olhares, tá bom? Então, para as empresas e os países tentam reduzir os custos. Ótimo? Maior consumo. Galera, quando um país junta com outro país, com outro país, com outro país e forma um bloco, o consumo vai ser maior. Concorda ou discorda? Concorda, né? Se eu produzia para um país só, minha empresa produzia só para o Brasil, minha empresa produz arroz, exemplo fictício, hipotético, viu, galera? Produz arroz. E esse arroz eu vendia só no Brasil. Agora eu vou vender esse arroz no Brasil, no Paraguai, no Uruguai e na Argentina.
Aumentou meu consumo? Opa, aumentou. Pelo menos aumentou a possibilidade de consumo, né? A possibilidade de aumentar o consumo da minha produção. Qual empresa privada não quer aumentar o consumo? Que isso, galera? Toda empresa privada quer aumentar seu consumo. É uma das vantagens do bloco econômico, tá bom? Ai, professor, mas se aumenta o consumo da sua empresa brasileira, as empresas do meu país, Paraguai, vão fechar, vão quebrar. Aí, tá vendo como gera uma desvantagem aqui também? Calma, nós vamos chegar na desvantagem, hein? Vamos chegar na desvantagem. Para os países e as empresas privadas que estão no bloco econômico, aumentam as vantagens de tecnologia. Isso mesmo. Ah, professor, há uma maior circulação de tecnologia. Claro, vou dar um exemplo? Vamos. Suponhamos que eu estou num país A e esse país A, ele é muito tecnológico. Nossa, desenvolveu tecnologias absurdas de avançadas, muito avançadas. Só que o país B não tem tanta tecnologia assim. E ambos, aliás, e o país A é vizinho do país B. E ambos querem fazer um acordo, um bloco econômico. A tecnologia do país A vai passar para o país B. Olha que legal, eles vão consumir essa tecnologia também, tá? Lembrando que pode não ser democrática, né? Pode não ser para todos, tá? Mas, a priori, a tecnologia é transferida também, né? Há uma sinergia de trocas de informações, trocas de técnicas, trocas de ferramentas, trocas de produtos entre si, tá bom? Então, as vantagens tecnológicas são disseminadas dos países que estão membros de um bloco econômico. Tranquilaço? Outra vantagem, essa que eu mais gosto. A movimentação de peoples, movimentação de pessoas. Galerinha, movimentar-se livremente, sem precisar pedir autorização para ninguém. Já pensou que legal? Que legal, imagina, galera, eu estou na França, depois eu vou para a Alemanha, depois eu vou para a Itália, depois eu vou para Portugal, depois eu vou para a Espanha, somente com uma identidade ou um passaporte. Olha que interessante, que tranquilidade. Nessas é bom falar, viu? Nessas é bom falar. Reduziu drasticamente as guerras. As guerras, claro que eu estou falando de países centrais, né? As guerras que nós temos são guerras periféricas, né? Afastadas. As guerras de países centrais reduziu drasticamente. Porque, gente, a Europa sempre foi palco de conflitos. A Europa teve a primeira, teve a segunda, teve a Guerra Fria. Lembra? E tem um bloco. E esse bloco tem a livre movimentação de pessoas. Acabou a vaidade, entre aspas, né? Cuidado aí com a vaidade. Acabou, entre aspas, a vaidade, né? Mas diminuiu bem as tensões entre as nações de um bloco. Exatamente, quando você está num bloco, a priori você é parceiro. A priori você é parceiro. Então você não vai querer brigar com o seu parceiro comercial, correto? Então, a movimentação de pessoas é muito bom porque reduz os movimentos de conflitos, né? Os movimentos de tensão. Olha que interessante. E tem inúmeras vantagens aqui a mais, tá? Eu podia ficar aqui enumerando bastante vantagens, tá bom? De diminuir, né, menor custo, aumentar o consumo, aumenta a vantagem tecnológica, aumenta a movimentação de pessoas e assim a gente podia falar muitas coisas. Lembrando, econômica sempre e social também. Tá joia? Vamos para as desvantagens? Vamos. Nem tudo são flores, né, galera? Nem tudo são flores. Professor, todo bem tem um mal, todo mal tem um bem. Lei de ação e lei de reação. Talvez o que eu falo de vantagem aqui para você é desvantagem, né? Mas vamos lá. Um país que está num bloco, qual é a desvantagem dele? Primeiro, nós temos que entender que quando você faz um bloco, uma união de países, você está fortalecendo as suas economias, correto? Você está protegendo as suas economias, trocando informações privilegiadas entre si, acordos, quebra de barreira, redução de impostos entre si. Mas esses países que entraram nesse bloco que você fez, são idênticos? São idênticos em PIB, em IDH? Tem a mesma riqueza? Tem a mesma cultura? Não tem. Então, quando você faz um bloco, você já coloca dentro daquele grupo países mais pobres, países mais ricos, países em pleno desenvolvimento, países atrasados, países retrógrados, países, assim, inúmeros países. Gera várias desvantagens. Vários motivos que os blocos hoje estão enfraquecendo, arranhados, são porque na hora que foi fazer o blocão, pegou todo mundo, tá? Pegou todo mundo, muitos países plurais. E aí fica complicado ser homogêneo, tá bom? Vamos ver as desvantagens? Vamos lá. Aumento do desemprego.
aumento do desemprego. Ué. Como assim? Eu estou no país A. Minha produção é de arroz, né? E eu tenho uma máquina de separar e classificar arroz. Exemplo fictício e hipotético, hein? O Saulinho tem nem máquina de escrever, viu? Também não acabou muito tempo. Mas uma máquina de arroz. E eu estou no país A e meu país fez um acordo com o país B. E eu observo que o país B, a mão de obra é barata. Eu tiro minha empresa daqui, do país A, e coloco minha empresa no país B. Aumentou o desemprego no meu país. É uma desvantagem. Ah, professor, mas aí é o livre comércio. Ô, gente, espera aí, não é assim não. Cuidado, hein? Cuidado. Quando nós abrimos o mercado na década de 90, né? O Brasil abriu o mercado, muitas empresas nacionais quase quebraram. Aliás, quebraram. Tá bom? Então tome cuidado. A gente está falando de trabalho de pessoas, de indivíduos. Não é assim tão simples não, tá bom? Então aumenta o desemprego, o bloco econômico, uma crítica ferrenha, tá joia? Porque ele vai sempre buscar o menor custo, né? Então vai ter desemprego. Diminuição das empresas. Se tem desemprego, tem falência, quebram as empresas. É as empresas dos países mais pobres, né? Então, num bloco econômico, tem uma relação dominante muito forte, viu, gente? Ai, que lindo, homogêneo, todo mundo aqui nas mesmas características. Não, cara pálida. O país mais forte vai dominar os mais fracos, viu? E as empresas dos países mais fracos vão quebrar. Se não tiver... Claro, gente, eu estou falando aqui, muito de uma lupa, de uma escala bem maior. Se a gente for ali nas escalas menores, pode ter suas características, suas limitações, né? Suas prioridades, né? Os acordos, os parceiros comerciais podem impedir que isso aconteça. Eu estou fazendo de uma escala superior, tá joia? Ok, então a tendência é de redução das empresas. Galera, diminui a soberania. Essa palavra está em moda, né? Perda de soberania, perda de soberania. Eu sou muito crítico a essa palavra soberania ou perda de soberania. Galera, no mundo capitalista, onde as práticas comerciais são envolventes, todos querem reduzir custos e aumentar lucros, uma nação vai perder. Uma nação vai perder, tá bom? E aí o pessoal fala que perde minha soberania. Realmente, as mãos invisíveis que vão gerar o mercado, que vão reger o mercado, e os países dominantes vão reger mais ainda essas mãos, né? Vão controlar essas mãos que são invisíveis a priori, mas os países dominantes vão controlar essas mãos. Isso é uma crítica mesmo, de perder a soberania. Por quê, professor? Porque o que foi definido no bloco em comum acordo, então, por exemplo, eu tenho 23 países, certo? No meu bloco. 22 definiu uma coisa, um acordo. Eu não defini isso, mas os 23 ganhou, então eu tenho que engolir isso. Ah, não, mas eu não queria isso. Isso, para mim, então, nesse sentido, é uma perda de soberania. Nesse sentido, tá bom? Uma perda de identidade, né? A identidade de um país é a língua e a moeda, né? Então, se eu não consigo ter mais autonomia para as decisões que eu quero, esse bloco, para mim, já faz eu perder minha soberania, minha identidade. É muito crítico, porque o bloco tenta fazer isso de forma hegemônica, né? De forma a tentar resolver as peculiaridades de cada um. Talvez ele não consiga. E aí o indivíduo fala, estou perdendo minha soberania no bloco. Pode ser que isso aconteça sim, tá bom? Eu coloquei aqui aumentar a polarização. Por quê? Porque as práticas comerciais vão acontecer entre blocos, ou tendem a acontecer melhor entre blocos. Você que vai fazer o vestibular, tome cuidado. Agora nós estamos tendo relações mais bipolares, hein? Entre nação-nação, nação-nação, ou nação-bloco. Bloco com bloco tá difícil, viu? Bloco com bloco tá difícil. Na próxima aula a gente fala por quê, tá bom? Porque os blocos estão difíceis, principalmente pelos esses ventos nacionalistas que nós estamos vendo soprar, né? Esses ventos nacionalistas que estão soprando estão fazendo com que os blocos percam um pouco assim, sotoada, né? Estava numa velocidade X, agora está na velocidade Y, tá bom? Então, acontece de aumentar a polarização quando os acordos vão ser feitos de bloco a bloco. Deu exemplo? Eu estou no bloco A, você no bloco B. Nós fazemos interações comerciais, sociais. E o país C?
Não, ele não está no bloco. Ele não participa? Não, não participa. Ué, então nesse ponto aí, professor, aumenta a desigualdade. Aumenta a desigualdade das nações que não estão e das nações mais fracas que estão no bloco. Então, isso é uma crítica. Tem gente que vai falar que a nação fraca, a nação pobre, quando entra no bloco, ela sai forte. Mentira, não sai não, tá? Ela sai mais fraca. E os países que não estão no bloco tendem a ficar exclusos dessa prática comercial global, hegemônica. Então, blocos econômicos têm lá suas vantagens e têm aqui suas desvantagens. Nós estamos observando que os blocos, seja ele aqui na América do Sul, regional, seja lá na Europa, seja na Ásia, estão sendo arranhados. E nós vamos falar nas próximas aulas de um a um, cada bloco específico, tá bom? Aquele abraço, baixe aí o nosso material, um materialzinho legal, esperto, falando desse assunto, viu? Se você quiser imprimir, imprima. Se você quiser deixar em PDF, deixe em PDF, tá bom? Um beijo no fundo do seu coração. Tchau, tchau! Até mais!